apertei o músculo do meu paciente, doeu, espalhou para outra região, foi para os olhos, para o ouvido, para a nuca. O que será isso? Será isso um ponto gatilho que referencia a dor muscular para outras regiões? Vamos fazer aqui algumas reflexões sobre os pontos gatilhos. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Olá, bem-vindo a este ATM Flix de número 72. Já estamos aqui há mais de 72 semanas falando sobre o universo de bruxismo, DTM e neuropatias. E hoje a gente vai discutir algumas reflexões sobre será que existe, será que não existe, dos pontos gatilhos musculares. Se você ainda não me conhece, me apresento. Eu sou o professor André Porporati, criador do ATM Flix e desenvolvedor do método DTM Fácil, um método reconhecido pelo MEC de organização do raciocínio, onde eu ensino dentistas e estudantes de odontologia a diagnosticarem com segurança, fazerem diagnósticos mais rápido e terem resultados excelentes com seus pacientes de DTM, bruxismo e neuropatias. Hoje eu queria falar no ATM Flix 72 sobre pontos gatilhos. Existem várias discussões atualmente sobre se existe ponto gatilho, por que paciente com ponto gatilho é apenas doente, será que nos pacientes saudáveis eu consigo estimular esse ponto gatilho, essa referência de dor? E aí a gente vai discutir vários pontos sobre isso. Mas antes é preciso que a gente relembre alguns pontos sobre isso e a gente precisa relembrar o grande estudo, o valioso estudo de dois professores da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, professores médicos fisiatras que estudaram nos próprios alunos de estudantes de medicina os padrões musculares. Eles avaliavam a musculatura e viam aonde que era referenciado a dor e criaram o que é chamado de padrões de dor referida. Esses dois profissionais foram Simons e Travell, dois médicos fisiatras que trabalhavam com isso. Então vem aqui que eu quero te mostrar isso na prática. Esses padrões de dor referida, como foram chamados aqui, são esses desenhos aqui, que tem no livro deles, do Simons e da Travell. E olha só como que isso é representado aqui. Eles têm o X, que é o ponto gatilho muscular, e esse ponto gatilho ele vai referenciar, ele vai espalhar para essas regiões demarcadas aqui em vermelho. Este exemplo, por exemplo, é o músculo aqui do lado do pescoço, que é o esternocleidomastoideo, o EMC. Tá? Esse músculo aqui que a gente palpa em pinçamento, a gente faz a palpação e pinçamento desse músculo, pode estar dolorido e ter pontos rígidos na musculatura, pontos gatilhos. E ao serem pressionados por alguns segundos, eles espalham isso para outra região. Como aqui tem espalhado para a nuca, para a região supraorbital, ao lado do olho temporal, um pouco de masseter também, um pouco aqui embaixo de gástrico e a parte do externo, do osso externo. Isso é um padrão. Geralmente, quando tem pontos musculares de dor neste músculo esternocleidomastoideo, ele vai espalhar para essas regiões. Pontos a detalhar aqui. Primeiro é que esses pontos gatilhos, ou do inglês trigger points, são pontos musculares que são descritos como pontos densos da musculatura, que existe ali uma contração muscular mais forte. É o que é descrito. Se eu concordo e é o que as pesquisas novas vêm dizendo, daqui a pouco a gente vai falar. Mas vem descrito como um foco de hiperirritabilidade, um foco de hipersensibilidade que, ao constantemente pressionado, referencia ou espalha a dor na região. E aí esse músculo, ao palpar, ele pode, de duas formas, espalhar na mesma região, no mesmo músculo. Por exemplo, vou pegar aqui o nosso paciente.
Eu tenho aqui masseter. Por exemplo, palpei masseter. Geralmente 7 a 10 segundos. Palpa, palpa. 1, 2, 3, 4, 5. E pergunta para o paciente, a dor onde está? Se a dor ela permanece ali no meu dedo, eu considero que não tem um ponto gatilho. Para ser um ponto gatilho, a dor precisa espalhar no mesmo músculo, então vai espalhar aqui no músculo masseter, é dor em espalhamento. Ou ela pode irradiar para outras regiões, referenciar, pode referenciar para ATM, para cabeça, para nuca, para olhos. Quer dizer que a dor está aqui, o ponto gatilho é no masseter, mas pode ir para outra região, fundo de olhos, nuca. E aí os pacientes às vezes vêm com uma dor na cabeça, uma dor na nuca, uma dor no olho, que na verdade é no masseter. Tá? Isso são padrões de referência de dor. E então nós temos dois padrões principais, com referência da dor ou referência da dor quando vai para outra região e espalhamento da dor, quando espalha nos limites e não sai dos limites do músculo palpado. Geralmente a gente pressiona ali por uns 7 a 10 segundos essa região. Esse é o ponto gatilho descrito, um foco de hiperirritabilidade, de hipersensibilidade. Algumas pessoas descrevem como um foco de contração muscular. Tá? Não é uma bolinha, não é uma região onde tem um músculo mais... uma bola muscular, né, como muitos pensam. Mas pode ter ali uma contração muscular mais forte. Tá? Não necessariamente vai ter um aumento de volume, nada disso. Mas pode ter ali uma contração mais forte. Como em pacientes saudáveis pode também isso acontecer. Mas a gente já vai ver isso. Então vamos ver alguns exemplos aqui no tablet de espalhamentos. Olha o músculo aqui, trapézio. Aqui, esse músculo trapézio, ele pode referenciar dor para olho, aqui testa, né, região frontal, toda a parte cervical, ângulo de mandíbula, mais outro esternocleido, né, mais profundo, para a orelha. Muitas vezes o paciente tem dor de ouvido, mas não é dor no ouvido, é no esternocleido, por exemplo. Frontal, aqui, testa. E aí o paciente tem dor na testa, dor no ouvido. Ah, o que é meu ouvido? O que tem no meu ouvido? Não tem nada. O problema é esternocleido. Isso é muito comum que médicos otorrinolaringologistas encaminhem os profissionais para gente, dentistas, porque muitos pacientes vão no otorrino com dor de ouvido. Ah, doutor, dor de ouvido, dor de ouvido. O otorrino faz a avaliação e não tem nada que explique aquela dor. E aí ele encaminha para você, dentista, ou até para um fisioterapeuta fazer a avaliação. E aí, obviamente, ter essa parceria médico-otorrino, dentista capacitado em dor, bruxismo, DTM, faz parte, se você quer ser referência, faz parte de divulgar o seu trabalho para os médicos otorrinos da sua cidade. Assim você vai encaminhar pacientes para eles e eles vão te encaminhar pacientes também. Fica ligado, fica esperto, vem comigo, vamos junto. Então vamos lá. Próximos padrões e aqui mais interessantes para a gente da odontologia. Músculo aqui do lado do rosto, músculo temporal, tá? Temporal anterior, feixe anterior, parte anterior aqui, ele tende a irradiar para supraorbital, para dente, incisivos, tá? Às vezes incisivo central, lateral, e aí a pessoa pode ter uma dor de dente, mas na verdade é temporal. É temporal. É na região temporal. Então isso aqui, gente, isso aqui é ouro. Se você não sabe isso aqui, você está perdendo pacientes, você não está diagnosticando corretamente. Se você vê um paciente com dor no dente, não tem nada naquele dente, faz teste, não tem nada, está rígido, não tem nada que explique qual é o próximo passo. Palpar temporal. Palpa temporal anterior, que pode ser uma contração, um ponto gatilho no temporal anterior que está indo para o dente. Vamos ver um outro exemplo aqui. Temporal anterior médio. Vai para premolares canino. Vai, espalha para a cabeça. E às vezes o paciente tem uma dor de cabeça, uma cefaleia, mas na verdade é temporal. Outra região. Temporal posterior.
Médio para posterior, pode ir para molares. O paciente sente dor lá no dente, no molar superior. Às vezes não é dente, às vezes é musculatura de temporal. Né? Quanto mais posterior tende aí a mais posterior, às vezes pode vir até para a nuca. Masséter, a região próxima ao arco zigomático aqui do meu paciente, ó, arco zigomático, masséter bem próximo ali. Ele pode irradiar molares superiores, seios maxilares. Aqui, masséter corpo, masséter próximo à inserção aqui móvel, que é a ângulo de mandíbula. Molares, premolares inferiores. O ponto gatilho no masséter espalha para essa região, espalha para o ouvido. Masséter, tá vendo aqui masséter profundo? Muito comum espalhar para o ouvido do meu paciente. E aí ele tem dor de ouvido? Não, a dor é no músculo masséter. E quem vai tratar? Você, dentista, você, fisioterapeuta, que sabe desse assunto, que é capacitado nesse assunto. Então vamos lá. Esses são os pontos gatilhos, tá? Que espalham e referenciam para essa região. Importante conhecer isso aqui, importante ter essa colinha aqui, tá bom? Mas a gente precisa fazer algumas reflexões e a gente vai escrever junto aqui. Algumas reflexões. São pelo menos 4 reflexões que eu quero fazer com vocês aqui. 4 reflexões. Baseado no quê? Baseado nos estudos que eu li, principalmente de um professor chamado Fernando Exposto. Eu acho que ele é de Portugal, se não me engano. Estudei muito isso em 2 podcasts que eu vou recomendar para vocês aqui agora. O primeiro é do próprio Fernando Exposto, da Academia Americana de Dor Orofacial, AAOP, American Academy of Orofacial Pain. Esse podcast, deixa eu ver o nome, se chama An Update on Referred Muscle Pain, um update nos pontos gatilhos de referência, com o Fernando Exposto, em inglês. E tem um outro brilhante podcast, que é da professora Juliana Studzinski Barbosa, a nossa rainha do bruxismo, que entende muito de bruxismo. A Ju fez um podcast muito bacana, entrevistando o Fernando Exposto em português. E também com a participação da professora Daniele Gonçalves, de Araraquara. Muito legal esse podcast, tem várias reflexões, várias ideias, e muitas dessas reflexões eu vou compartilhar aqui com você, baseado nesses 2 podcasts e nos estudos, principalmente, que têm se feito sobre pontos gatilhos e dores referidas ou não. Um dos pontos de reflexões é: será que realmente existe esse ponto gatilho muscular, que esse foco hiperirritado, ou até mesmo essa contração muscular aí? A ponto de que existem estudos mostrando que, se eu injeto uma substância como um glutamato no músculo de um paciente saudável, não tenho dor, não tem nada, eu injeto uma substância que causa dor, que é chamado glutamato, um dos exemplos, né? No meu paciente, no músculo, no masséter do meu paciente sem dor, eu posso causar dor nesse músculo, porque é uma substância que causa dor, e isso pode ir para outros lugares. Ou ainda, se eu pressiono muito um paciente saudável, eu pressiono muito o músculo de um paciente saudável, ele pode referenciar para outras regiões. E aí, eu vou considerar isso um ponto gatilho muscular, uma dor muscular, sendo que o paciente é saudável? Então, são reflexões que a gente tem que começar a ter sobre esse ponto aí, sobre esse ponto gatilho aí no meu paciente, tá bom? Então, vamos descrever aqui a primeira reflexão, que é que essa dor referida, então, essa dor referida, ela não acontece somente em DTM, ela acontece em pacientes com DTM, mas ela acontece também em indivíduos saudáveis ou indivíduos saudáveis. Controles, onde nesses pacientes, se eu fizer muita pressão ou injetar uma substância que causa dor álgica, como por exemplo glutamato, como eu falei para vocês, pode causar essa dor referida no meu paciente.
tá? Baseado nisso, sabendo que se eu pressionar demais, eu posso causar essa dor num paciente saudável. E aí pode ser que esse paciente que é saudável, eu tô sobreindicando, tô super diagnosticando. Isso tem um efeito positivo, ou seja, eu estou diagnosticando o paciente que é saudável, estou dando o nome de uma doença para um paciente saudável. Então a força que eu vou pressionar esse músculo é bem importante. E vai a nossa reflexão número 2 aqui. A força de palpação, aqui, palpação é importante. E essa força, ela tem que ser calibrada. E o que quer dizer essa calibração, então, André? Vamos ver aqui comigo. Existem 3 principais estruturas que a gente palpa aqui, tá? ATM, masseter, ok? E músculo temporal. Vamos lá, nosso paciente do dia. Masseter, caindo aqui. Masseter, esse músculo que tem ali por dentro, o profundo, e o superficial. Masseter. Temporal, esse músculo gigante aqui, que ele é acoplado, originado lá do processo coronoide, tá? Vai, temporal. E ATM, obviamente, articulação temporomandibular ali do meu paciente. São estruturas onde geralmente eu palpo isso para fazer o diagnóstico de problemas musculares, de problemas articulares. E qual que é a força de calibração desses músculos, dessas estruturas aqui? Então vamos botar lá. A ATM é mais ou menos 1 quilograma força. Quilograma força. Além disso, masseter 1,5, temporal 2. André, como é que eu faço isso? Não sei fazer 1 quilo na TM, 1,5 kg. Você vai fazer como eu aprendi, que eu aprendi com o brilhante professor Paulo Conte, né, uma sumidade na área de DTM. Aprendi com ele lá durante meu mestrado e doutorado em Bauru. E ele falava assim, toda vez que você for numa padaria comprar queijo, você pega seu dedo disfarçadamente, coloca ali na balança e pesa. Zzz, zzz, e aí você vai calibrar. Brincadeiras à parte, você pode usar o seu dedo e uma balança de supermercado, uma balança de cozinha mesmo, compra essas baratinhas e vai calibrando. 1 kg para ATM, 1,5 kg para masseter e 2 para temporal. 2 quilos é bastante, chega às vezes a fazer uma isquemia na unha, fica branco ali. Para palpar, sempre segura um lado do paciente e a palpa do outro, para não fazer isso, né? Para a cabeça não se movimentar. Então, segura a cabeça do paciente e palpa sempre de um lado, depois do outro lado. Não palpa os dois de uma vez só, porque às vezes pode confundir o relato do paciente ali. Tá? As dores podem se somar. 1 kg ATM, 1,5 masseter e 2 temporal. Essa força de palpação tem que ser calibrada para não dar um falso positivo. Ou seja, se o paciente não tem dor, mas se eu faço 5 quilos de força, obviamente que ele vai sentir dor. Então eu vou fazer um falso positivo, eu vou diagnosticar de forma falsa, porque ele não é para ter dor, não é para ter DTM, é um falso positivo. Então, se eu fizer muita força, eu posso diagnosticar todo mundo com DTM, posso dar DTM para todo mundo. E ao contrário, se eu faço bem de leve, ninguém vai ter DTM. Porque ninguém não tem força suficiente. Então, por isso, a calibração é importante. E a gente se baseia nesses resultados em estudos, principalmente estudos feitos pelo grupo do professor Paulo Conte, do Bauru Orofacial Pain Group, e também grupos de pesquisas como o RDC e o DC, que publicaram esses valores médios, tá? Para a gente se calibrar. E a gente tem que seguir, é muito importante, para a gente não diagnosticar todo mundo ou não diagnosticar ninguém. 1 kg ATM, 1,5 masseter e 2 temporal. Gravem bem isso aí. Essa é a nossa reflexão do dia aqui sobre palpação. Passaremos então à nossa terceira reflexão.
Essa terceira reflexão diz que músculos com pontos gatilhos, vou botar aqui PG, ativos, essas estruturas, elas têm mais, o músculo, ele tem mais substâncias inflamatórias ali, como por exemplo, as prostaglandinas e as bradicininas. Essas substâncias são substâncias inflamatórias, são presentes nos músculos de pontos gatilhos ativos que estão referenciando para outras regiões ali, tá? Isso é um ponto interessante da gente perceber, que nos pacientes com problemas de pontos gatilhos ativos, a gente tem uma maior inflamação local, inflamação muscular ali naquela região. E a gente chega ao quarta reflexão, e eu acho que é uma das mais interessantes aqui, é que pontos gatilhos em outras estruturas podem exacerbar... Não, pontos gatilhos num músculo podem exacerbar um ponto gatilho de outra estrutura. Pontos gatilhos em um músculo podem potencializar, exacerbar um ponto gatilho em outra região. Olha que legal isso, olha que interessante. Então, as reflexões sobre a dor referida, ela acontece em pacientes DTM, mas acontece em pacientes saudáveis também. Se eu colocar um glutamato no músculo ou eu fizer muita força no músculo, o paciente pode sentir um ponto gatilho. E por isso a força de palpação é bem importante, 1 kAtm, 1,5 masseter e 2 temporal. E os músculos com ponto gatilhos ativos apresentam mais mediadores inflamatórios, como prostaglandina e bradicinina. E pontos gatilhos em um músculo podem exacerbar o ponto gatilho em um outro músculo, em uma outra região. E aí pacientes que têm fibromialgia, que têm muitos pontos gatilhos, podem ter uma exacerbação acentuada da dor em vários músculos do corpo. E aí por isso que é uma dor crônica, super incômoda, que é a fibromialgia. Pessoal, entenderam? Começou a ficar mais fácil? Não é legal essas reflexões? Não é legal esses desenhos aqui que vocês enxergam melhor no paciente? Conseguem visualizar por dentro do meu paciente? Agora você não vai errar mais, você não vai diagnosticar, você não vai fazer a força errada de palpação, você vai entender os músculos. Esse é o poder do método DTM Fácil. Eu espero que você tenha aproveitado isso aqui e se você teve uma reflexão diferente, um insight diferente, curte aqui esse vídeo, já me segue para não perder mais nenhum vídeo toda segunda-feira. E além do mais, compartilha com algum colega, dentista, algum colega fisioterapeuta, onde eles podem aproveitar esse assunto de pontos gatilhos, que é um assunto bem valioso nas suas áreas. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e a gente se vê na próxima semana, na próxima segunda-feira. Um grande abraço!